Muito bacana, você está construindo o seu SaaS e provavelmente está passando pela sua cabeça. Ok, o que eu vou fazer agora para vender? Preciso achar uma forma de começar a vender esse meu SaaS. Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um Deciders Drops, onde a gente discute algumas ideias aqui sobre assuntos que circulam aí a área, né, de empreender com software, seja criando um SaaS, seja impulsionando negócios com tecnologia, com software. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse complemento, né? Então, você é um programador, você cria soluções e aqui você pode ser programador, inclusive no code ou low code, tá? O pensamento lógico ali é o mesmo, você consegue construir produtos. E qual é o detalhe? Muitas vezes você começa a imaginar que você é muito bom como programador, mas você não tem habilidade para vender, você não entende nada disso e simplesmente o que você quer é que alguém resolva esse problema para você, então você quer tirar isso da sua frente. E isso vale para tudo que está faltando no seu produto, desde vendas, marketing, eu quero fazer branding, qualquer coisa desse sentido, social media, tudo que está faltando no seu produto, você acredita que você precisa trazer pessoas para te ajudar nisso. E sim, você está correto, você precisa trazer pessoas para te ajudar nisso. Porém, muita gente começa a pensar também na contrapartida. Vou precisar pagar um salário, vou precisar montar um time, etc. E como que eu vou fazer isso? E aí você começa a imaginar, pô, nem estou faturando ainda, vou ter que gastar uma boa grana para conseguir trazer esse pessoal para trabalhar para mim, o que eu vou fazer? E daí você tem a ideia brilhante, já que eu não tenho dinheiro, eu vou propor para todo mundo ser meu sócio, né? Então dou uma fatia desse bolo para cada um e aí a gente vai ganhar juntos. Parece uma ideia brilhante. E aí você começa a pontuar tudo que você precisa. Ah, eu preciso de um logo. Ah, então vou dar 10% para o designer que criou meu logo. Ah, eu preciso de verificar meus contratos. Eu vou dar mais 10% para o advogado. E assim você vai indo, né? Então, eu preciso de vendas, vou dar 30% de vendas. Preciso de mais marketing, vou dar mais 30% para marketing. E no fim das contas, que você vai ter um produto fatiado ali, né? O seu equity fatiado entre várias pessoas. Ou entre vários funcionários que poderiam ser funcionários, na verdade, e que você acabou dando equity. Então, na verdade, você está trocando a porcentagem de um potencial produto pelo trabalho dessas pessoas. E sabe o que é o pior de tudo isso? Você vai perceber que o grande problema vai ficar sempre sendo o produto. O culpado ali por não vender, porque o produto não tem uma funcionalidade X. O culpado de não funcionar marketing é porque tem alguma coisa com um problema, ou o concorrente tem uma coisa que você não tem. Sempre vai ficar apontando o dedo que está faltando você programar mais. Sim, é isso que sempre vai acontecer. Tá? Então, na falta ali de entender esse jogo, quando um produto não vende, o que o pessoal fala? Não, o marketing eu sei fazer. O seu produto que não é bom, vai programar mais funcionalidades, a gente precisa ter mais funcionalidades. E nisso você entra num ciclo que acaba prejudicando muito, inclusive, a sua saúde mental. Porque você vai começar a colocar cada vez mais coisas no seu produto, vai ficar desanimado porque nada mais flui e sempre vai ser aquela tensão em reuniões, porque não vai estar vendendo e time que não está vendendo, vamos dizer assim, empresa que não está vendendo, sempre é um estresse. As reuniões são sempre estressantes. Existe um outro problema que pode acontecer também, que é quando os seus sócios já não estão na mesma sintonia que você mais, e aí você começa a ter mais problemas nesse sentido. Você não está vendendo, o produto não está girando e está todo mundo tenso ali. Então é bastante complicado. E aí existe uma frase que é bastante interessante de pensar, né? Da gente só contratar quem a gente consegue mandar embora. Muitas vezes você tem que pensar muito sobre quem você está trazendo para ser seu sócio. Por quê? Se você for desfazer essa sociedade, é muito trabalhoso. Eu já tive experiências nesse sentido, dá muito trabalho e juridicamente é um problema, né? Então, você tem clientes muitas vezes para atender, que era o meu caso. Nesse meu caso, esse meu sócio ele parou de atuar na sociedade de uma vez. Então, assim, é muito tenso, é muito problema para resolver. Então, sempre pensa, se você está conseguindo contratar alguém que você consegue mandar embora, ou use isso para nortear quem você traz para realmente ser seu sócio. E uma coisa que mudou muito na minha carreira construindo produtos foi quando eu comecei a aprender a vender. Na verdade, foi quando eu comecei a aprender tudo o que eu preciso para conseguir colocar meu produto de pé ou a minha empresa de pé. E aí o detalhe é, a gente não precisa ser especialista, a gente não precisa ser o melhor do mundo naquilo. O que a gente precisa fazer é, no mínimo, girar um pouco. O que eu quero dizer com isso? Se você consegue desenhar um logo para você começar, você consegue fazer isso. Eu fiz isso na Conta 49. Eu desenhei o primeiro logo, eu criei a primeira versão do site para a gente testar o produto, para a gente testar o serviço. Depois eu fiz isso com os meus outros produtos também. Então, assim, é muito legal de você desenhar uma versão que você conseguir, não fica nem muito feio e tal, só para você conseguir ter uma carinha, entenda um pouquinho de estética e tá tudo bem, bola para frente. Depois você vem e refaz aquilo.
E é muito legal você encarar isso como uma chance nova de aprender alguma coisa nova. E você vai percebendo que você acaba sendo um programador melhor também. E o mais bacana de tudo isso, tem uma coisa que liberta a gente. Como programador, você não precisa ser o melhor designer. Como programador, você não precisa ser o melhor cara de marketing. Você não precisa ser o melhor vendedor. Tá tudo bem você fazer de acordo com o seu potencial, com os seus limites, com os seus skills ali. E é legal de você vai aprendendo e aplicando aos poucos. Então dá para você pegar um pouquinho mais leve com você mesmo e conseguir girar essas primeiras vendas, a primeira fase sua. E o mais importante disso tudo, quando você for montar a sua equipe, você consegue entender o que essa pessoa precisa te entregar. E eu acredito que isso é muito importante, principalmente quando a gente está começando um projeto bootstrapped, né? Então colocando dinheiro nosso, colocando energia nossa, é muito legal você conseguir saber o que você está cobrando, o que você espera que aquela pessoa te entregue. E uma coisa que eu uso, que é bastante interessante, eu sempre me coloco como o baseline ali, né? A linha base de que eu espero desse funcionário. Então, se vou contratar alguém para vendas, essa pessoa tem que, no mínimo, depois de treinada, vender melhor do que eu, porque ela está o tempo todo fazendo aquilo. Se eu quero fazer marketing, aquela pessoa tem que fazer melhor do que eu. Se aquela pessoa vai fazer campanhas no Facebook, por exemplo, ela tem que fazer melhor do que eu. Então, por quê? Porque programação é o meu forte, mas o restante eu estou dando um jeito de aprender e de fazer acontecer. E uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né, e é legal quando você tem um mentor, é o que acontece no Deciders, por exemplo, quando eu estou explicando alguma coisa de vendas para o pessoal, né, para os meus mentorados, uma coisa que é muito legal é a percepção de um programador sobre marketing, é a percepção de um programador sobre vendas. E o que é legal disso? Você consegue perceber que é possível fazer isso e eu não vou trazer o techniquez para você, vou trazer para você na prática, o que eu faço na prática, o que mudou, o que eu usei numa frase que mudou o jogo, por exemplo. Então é muito bacana você também alinhar nesse sentido, porque se você realmente pegar puramente marketing, puramente alguma dessas áreas complementares e for estudar puro ali, você vai sofrer um pouquinho mais. Então, dá para ter essa destilada, essa mastigada a mais para ir direto ao ponto. E, logicamente, se você quiser aplicar para o Deciders e fazer parte da nossa mentoria, tem um link aqui embaixo para você aplicar. Faz bastante sentido, a gente vai te ajudar no próximo passo. Então, se você não tem uma ideia ainda, a gente ajuda com a ideia, a gente ajuda a validar a ideia, priorizar, criar hipóteses para a sua ideia, desenvolver e depois vender e escalar. Então, todas as fases da criação de um projeto, seja um SaaS, seja alavancar um negócio com software, eu te ajudo lá dentro do Deciders. Tem um link aqui embaixo. Eu disse isso tudo aqui, mas eu tenho sócios. Então, uma coisa que é muito legal de você pensar sobre sociedades, e acontece muito comigo, existem muitos tipos de software ou de negócios que você vai alavancar com o software que você consegue ter duas coisas. O core vai ser essa outra área, juntamente com o software. Então, isso é a maneira mais legal de você ter uma sociedade. Então, se você vai fazer um software para gestão de imobiliárias, um cara de muita imobiliária, um cara que já é influencer de imobiliária, tem imobiliária dele, e você trazendo a solução para aquilo. E aí vocês constroem esse negócio juntos. Então, são duas áreas core que complementam para potencializar uma outra área. Então, isso ajuda bastante ter esse core compartilhado. Tá? Então, isso é a minha forma de pensar ali de se eu tenho que ter um sócio ou não. Outra forma que você pode pensar é se você mais o seu sócio é maior do que a sociedade. Já aconteceu comigo de eu mais o meu sócio não mudar se eu tirar o meu sócio. Né? Então, a empresa ia ficar a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Acabou não dando certo a sociedade porque você percebe esse desbalanço. Né? Então, é bastante importante você ver isso. Vocês têm que ser 1 mais 1 tem que ser igual a 3. Né? Então, a empresa ela tem que ser muito maior do que vocês dois somados. E se por acaso não for, alguma coisa está errado, essa é uma forma aí de avaliar se vale a pena você ter um sócio ou não. Né? Então, se vocês vão ser tão complementares a ponto da empresa ser muito maior, ou se você comparar com o seu sócio sozinho ou com você sozinho. Então, isso é muito legal de você pensar. Então, os recados bastante importantes aqui, se você já pensou sobre isso, tá? Analisa novamente se vale a pena realmente você trazer vários sócios, mas principalmente pense com carinho. Né? Então, não haja ali para fazer o negócio acontecer, você tem que se dedicar e etc., fazer algumas coisas muito loucas, porque muitas vezes não vai dar certo. Tá? Então, pensa com carinho. Isso aqui não é uma regra escrita em pedra, né? Então cada cenário é um cenário, mas tem algumas coisas que eu já vi no mercado que você descobre que são receitas para dar algum tipo de problema. Né? Então, assim, as chances são maiores de dar problema. Como, por exemplo, se tem muito sócio, a chance é muito grande de dar problema. Se você tem sócios que não fazem a empresa ser maior do que ela é sem ele, por exemplo, não é
potencialmente ele vai dar merda também. Então, é bastante importante você pensar sobre isso antes de atuar. E lembra sempre que você pode fazer marketing, você pode fazer vendas, você não vai ser o melhor vendedor, mas você consegue fazer. E é isso que eu quero propor para você aqui. Se você for meu mentorado dentro do Deciders, eu vou te ajudar a fazer isso. Então, assim, não precisa necessariamente você ser especialista naquilo, você tem a liberdade poética aí de fazer na medida do possível e vai te dar resultados. Isso que é o mais incrível, e você não vai parar o seu produto porque você não tem essa possibilidade de fazer. E é isso que eu acredito, é isso que eu trago de mentalidade para os mentorados do Deciders. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa de curtir, comentar aqui e eu te vejo no próximo. Valeu!